Como Memphis Depay e André Carrilho vão se encaixar no Corinthians de Ramon Dias? Nesse vídeo a gente vai olhar um pouco para a trajetória do trabalho do técnico argentino até aqui, possibilidades e também o que esperar do Timão nessa reta de chegada da temporada com grandes reforços. Bom, para a gente iniciar, tá na tela aí os números do Ramon Dias no Corinthians, são 14 jogos com 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Foi um Corinthians que perdeu pouco, mas que venceu pouco também de uma forma geral, time que empatou muitas vezes nessa trajetória com o Ramon. 14 gols marcados, um número muito baixo de bolas na rede, e 14 gols sofridos, uma média de um gol sofrido por jogo. Então, só nos números a gente já detecta alguns problemas aí do Corinthians nessa temporada. Nesses 14 jogos, o Ramon Dias utilizou 3 sistemas diferentes. Na maioria das ocasiões, o sistema com 3 zagueiros, e aí podia variar com uma dupla de atacante ou uma dupla de armadores, mas 3 zagueiros atrás. 3 vezes usou um 4-2-3-1, aquele sistema com 3 armadores e mais um centroavante, e 2 vezes o Corinthians teve um losango na sua marcação de meio campo, na sua formação de meio campo, um Garro e uma dupla de ataque. Só isso aponta para uma preferência do Ramon Dias, né? Primeiro a dos 3 zagueiros e depois a de jogar com 2 atacantes. Os jogadores mais utilizados do Corinthians foram esses aqui que estão na tela: Hugo Souza, Garro, Félix Torres, André Ramalho e Kaká. Curiosamente, dos 5 jogadores que mais atuaram, 3 são zagueiros, o que também mostra essa tendência ao Corinthians jogar mais vezes com uma linha de 3. O outro é o grande armador do time, o Garro, o melhor jogador do time na temporada, e o outro, o Hugo Souza, que chegou nesse ano. E as contratações feitas para o Corinthians nessa era Ramon Dias, na segunda parte da temporada, foram essas 9 até aqui. O Hugo Souza para o gol, o André Ramalho para a zaga, para o meio campo, Alex Santana, Charles e o José Martínez. O Carrillo, o meio-campista peruano, pode ser um atacante também, um ponta, um ala, enfim, a gente vai falar sobre essas possibilidades. E os atacantes Héctor Hernandes, Thales Magno e, por último, o Memphis Depay. Dito tudo isso, então a gente vai para o campinho para mostrar um pouco do que pode ser esse Corinthians pensando nessa segunda parte aí da temporada, da parte mais aguda da temporada. Coloquei aqui para a gente iniciar a formação e passar um pouco por essas possibilidades, justamente os jogadores mais utilizados pelo Ramon Dias. O goleiro Hugo Souza, os 3 defensores André Ramalho, Félix Torres e o Kaká, e o Garro, que é esse meio, camisa 10, o homem de ligação. Vamos tentar montar um pouco do que pode ser esse Corinthians para explorar essas possibilidades? Na direita, Mateuzinho e Fagner disputam, entre aspas, uma posição. O Mateuzinho foi titular em 9 dos 14 jogos com o Ramon Dias. Nesse sistema de linha de 3, né, para ser um ala, ele até é um jogador que, na minha visão, acrescenta mais, é mais agressivo do que o Fagner, que já jogou no sistema com 3 zagueiros também, mas com linha de 4, me parece o Fagner ser um jogador, até pela solidez defensiva maior que tem, é uma peça que pode ser mais utilizada dentro desse cenário. Pode ser um Corinthians que volte a jogar a qualquer momento, mais frequentemente com linha de 4, jogou recentemente, inclusive contra o Juventude, jogou com linha de 4, por exemplo. Do outro lado, Hugo e Bidu travam uma disputa um pouco mais acirrada. O Hugo foi titular em 8 desses 14 jogos, o Bidu foi titular em 6 desses 14. E nas últimas semanas o Bidu tem ganhado mais espaço por ser um ala mais agudo, mais agressivo, um cara de mais chegada à frente. O Hugo, a exemplo do Fagner, é um lateral com mais características de marcação, até de construir um pouco mais por dentro com passe. Então me parece que nesse momento, olhando para essas duas opções, o Bidu também larga um pouquinho em vantagem. Nesse recorte ele vem crescendo um pouco mais, pelo menos na visão do Ramon Dias e das oportunidades que ele vem cedendo ao Bidu. Para o miolo de meio campo, né, a dupla de volantes, o Ramon tem algumas opções importantes. Vale a gente lembrar que o Corinthians começa a temporada com o Raniel jogando nessa função de primeiro volante, quase que sozinho em um determinado momento, e por diferentes motivos ele saiu do time nessa era Ramon Dias, suspensão, lesão, enfim. Hoje não dá para cravar tanto que o Raniel seja um titular absoluto, embora seja sim um jogador que possa atuar nessa posição. O Charles foi um jogador contratado nesse período da temporada que ganhou algumas oportunidades como titular. 7 vezes o Charles saiu jogando nesses 14 jogos que o Ramon Dias está à frente do Corinthians, então é uma peça que pode sim atuar muitas vezes mais como esse segundo volante, esse homem de chegada à frente. E ao lado dele, numa formação com 2 volantes, acredito que o Rian Gustavo possa ser esse jogador. Um atleta que 8 vezes foi titular com o Ramon Dias, ele rapidamente ganhou a vaga do Bidu nesse meio campo, ao lado de diferentes parceiros, né? Eu falei sobre Raniel lá no começo, teve Alex Santana em um determinado momento também, sendo até mais esse primeiro volante, sendo até mais um jogador de saída de bola, mas com o Rian como esse primeiro volante. E tem o Charles também que tem jogado agora, além do José Martínez, que pode ser esse meio campista também para jogar numa dupla com o Charles, ou numa dupla mais defensiva até com o Rian. Talvez nesse momento a dupla mais utilizada, né, pelo Ramon Dias possa ser essa aqui.
mas eu não descartaria mesmo o Alex Santana podendo ser esse segundo homem de meio campo, e até mesmo o José Martins podendo ser esse jogador para vaga de titular. Tem ainda, como eu disse, o Ranieri. O Corinthians tem pelo menos 5 volantes que podem jogar aí a qualquer momento, dependendo de escolha, de variação, podem jogar até num trio, né? 3 desses 5 jogadores como titulares. Mas no primeiro momento eu aposto na dupla do Rian, né? O Rian Gustavo, agora da base, com mais um. E aí pode ser o Charles ou o Alex Santana. Vou deixar o Charles aqui nesse primeiro momento. Garro nessa função de 10, mais centralizado, como ele está bem habituado a jogar, o grande armador do Corinthians. E aí a gente chega ao ataque com algumas opções importantes que o Corinthians tem. O Memphis naturalmente será o titular quando tiver condição física e possibilidade de jogar. E ele é um aspecto importante dentro dessa engrenagem. O Memphis pode ser tanto um centroavante, né, esse cara mais adiantado, como um segundo atacante, numa dupla, por exemplo, com o Yuri Alberto, né, o Yuri mais o 9, embora não seja um pivô o Yuri, não seja um centroavante de área, mas pode ser o Yuri mais o 9 e o Memphis esse segundo atacante, né, uma dupla de mais mobilidade, o Memphis bem nessas diagonais, que é algo que ele faz bem, ele facilita muito o jogo dos demais. Pode ser o Memphis esse cara mais avançado e o Thales Magno ao lado dele. Essa dupla é uma que me causa bastante expectativa de ver jogar, né? O Thales Magno, jogador muito veloz nessas diagonais, tem o drible também, a jogada individual, por uma dupla bem solta com o Memphis jogando mais perto do gol até, pode ser uma opção viável, interessante. Pode haver uma opção por uma dupla de ataque com mais estatura, né, com um jogador de mais estatura na dupla com o Memphis, aí o Pedro Raul poderia ganhar essa possibilidade para ser o titular, o cara mais de área, e o Memphis circulando por trás, para ser um cara até para ajudar um pouco mais o Rodrigo Garro, ou até mesmo com o Romero nessa mesma linha, né, um jogador mais solto ao lado dele, enfim. O Corinthians tem Héctor Hernandes, a mesma coisa. O Corinthians tem algumas possibilidades aqui para jogar na dupla de ataque com o Memphis, ou até mesmo o Memphis ser esse cara mais centralizado, e aí ter uma dupla de armadores. Aqui a gente pode falar de outras possibilidades. Com o Coronado jogando ao lado do Garro, muita qualidade de passe, o Corinthians vai ganhar. Jogou assim, por exemplo, contra o Bragantino, no jogo de volta da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, perdão, com o Giovani mais avançado, mas tinha uma dupla de armação atrás, à frente dessa linha de 4 e dos 3 zagueiros. Pode entrar aqui um outro jogador de meio campo como o Alex Santana aí para formar um trio, né, com um jogador de mais contenção, e aí o Garro sendo essa dupla do Memphis, uma dupla bem solta. Essa aqui é uma possibilidade para um jogo, por exemplo, fora de casa, em que você vai precisar defender um pouco mais e ter um meio campo com mais força e pegada. Pode ser uma possibilidade para o Corinthians, né, jogar com um trio e o Garro um pouco mais avançado, ou voltar aqui para as opções com dupla de ataque. E aí a gente pode até começar a pensar numa entrada do Carrilho nesse time. Carrilho foi, ao longo da carreira toda, um ponta pelo lado direito, com muita capacidade de marcação, de fechar corredor e de atacar espaço também, de chegar dando profundidade um pouco mais pelo lado ou de aparecer até numa faixa um pouco mais central. Ele pode até dividir essa criação com o Garro, embora não seja tanto essa característica do Carrilho, não enxergo muito ele jogando nessa posição, ou pode ser um ala também na vaga do Mateuzinho, que iria demandar dele um trabalho defensivo um pouco maior, e aí é uma questão de treinar ajuste, dinâmica, para entender como isso pode funcionar. Ou até mesmo o Corinthians voltar, como eu disse, né, algumas vezes aqui ao longo desse vídeo, voltar a um 4-2-3-1, tendo até mesmo o Memphis na ponta, podendo ter o Memphis na ponta, se desfazer dessa linha de 4, dessa linha de 3 defensiva, que encaixou um pouco mais nesse momento da temporada, e aí ter os outros 2 laterais. Falei sobre Fagner e Hugo no começo, com uma linha de 4, me parece que eles têm uma capacidade maior de preencher esses espaços. E aí o Corinthians poderia jogar num 4-2-3-1 dessa forma, tendo Ranieri no meio campo ao lado do Alex Santana, ou até mesmo ao lado do Charles, podendo ter o José Martins na vaga do Ranieri no meio campo para ser um volante na dupla aqui com o próprio Alex Santana, ou com o Charles, enfim. E aí olhar para esse trio de meio campistas aqui com possibilidades também. Garro, Carrilho e o Memphis. Ou o Memphis um pouco mais avançado, e aí você ter a entrada do Coronado aqui. Esse é um sistema que o Corinthians, na minha visão, fica um pouco desequilibrado sem a bola, porque o Coronado não é um cara de tanta composição nesse trabalho de marcação. Mas é uma possibilidade, porque a gente tem visto ao longo dessa temporada, né, ao longo desse recorte com o Ramon Dias, o Corinthians que varia muito de sistema. Tem uma base com 3 zagueiros que jogou mais vezes, mas em algumas partidas também usou linha de 4, usou losango no meio campo, usou 3 zagueiros e 3 volantes. Acho que esse é um aspecto desse trabalho do Ramon até aqui, um Corinthians que varia muito do ponto de vista tático de peças e formatação. E agora ganha uma peça muito, muito interessante para o seu comando de ataque, que é o Memphis. Esse jogador que pode ser um 9, pode ser um segundo atacante, é um cara de muita mobilidade, de muita qualidade técnica, que chega sem dúvida para mudar um pouco o patamar do Corinthians nessa reta final de temporada.
na briga para não cair no Brasileirão, mas sim, podendo olhar para as duas Copas com a possibilidade de levantar uma taça e de gritar campeão no final do ano. Como tudo isso vai funcionar, a gente vai ver nas próximas semanas dentro desse trabalho do Ramon Dias e, é claro, vai analisar aqui no canal do Taticamente Falando.